todas! Sejam bem-vindas a mais um Taurus Cast. E para não começar do mesmo jeito que começou o último programa, eu não vou me desculpar pelo hiato e vou direto para as apresentações. Fala aí! Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Zani, escrevendo mais um roteiro que não será usado. Ianzito Gameplays! Pão é muito bom, galera. Comam mais pão. Quer dizer, acho que tem muito carboidrato, vai acabar engordando. Tem uma história de que os pombos eles estão engordando por causa do fermento que está sendo usado bastante na fabricação. Quando vai fazer o pão, tá usando mais fermento. Os pombos estão ficando mais gordos. Quando tu dá pão para ele, aí eles estão se transformando em galinhas. Não dê pão aos pombos. Oi, eu sou o Ian. Pode começar o programa. E eu digo que todos nós um dia sofremos com produtores de pombos. E de pombos também, pombos é foda. Já viu um produtor de pombo? É foda, cara. Quem nunca comeu aquele pombinho, né? Nossa, que nojo. Aquele galeto de beira de estrada. Mas, como vocês já viram no título, e eu não preciso fazer suspense, hoje o programa vai falar sobre o que é ou o que deveria ser a hierarquia do cinema. Vamos falar um pouco sobre roteiro, direção e principalmente os filha da puta dos produtores. Nem todos, alguns são legais. Mas, sem mais delongas, criando mais uma delonga, vamos pro podcast. Solta a intro. A questão toda era que o seguinte: os filmes da DC são uma merda por quê? Não é por causa do diretor, não é por causa do roteirista, é por causa do produtor. E eu penso, por que caralhos o produtor tem tanto poder dentro do estúdio de cinema? E eu penso, o certo não deveria ser o diretor ou o roteirista, e eu acho que mais do que o diretor, o roteirista ser o chefe do filme? Então, no caso, se for uma adaptação, o criador, né? O criador original. Caso ele esteja vivo, óbvio. Ou caso ele queira também, que tem muito criador que simplesmente deixa a criação dele, né? E é isso. É por isso que os filmes do Tarantino são tão bons, são escritos e dirigidos por ele. Pois é, e os produtores têm que lidar com o pensamento dele. Tipo assim, ou tu produz o meu filme do jeito que ele é, ou tu não produz, a escolha é tua. Eu não sei, ô Zani, fala aí, tu que é formado em telemarketing e audiovisual. Como é esse bagulho? Não, tu não é cineasta? Como é? Eu não sei nem o que tu é. Tu é legal. Isso é verdade, ela é bem legal. Bom, assim, existe toda uma parada de uma hierarquia no cinema, né? Na produção audiovisual, né, cara? Dependendo do produto audiovisual que for sair, se for um filme, se for um VT, se for um comercial, enfim, depende muito disso. Então, no cinema, existe toda aquela história. Existe a pessoa que cria uma história, que são conhecidos como os roteiristas, né, no caso. Eles vão e criam toda uma história. Um roteirista pode também ser um diretor. O que o diretor vai fazer? O diretor vai dirigir a ideia do roteirista, ou seja, ele vai dirigir tudo. É o diretor geral, no caso. Aí o que o diretor faz? Ele pega o roteiro, né? Tá, o roteirista fez lá a sua história, criou uma história bacana. Sendo que o roteiro, o que é um roteiro? Ele é nada mais, nada menos do que, literalmente, descrevendo uma cena. Um guia. Num roteiro não vai estar escrito uma historinha, tipo, porque fulano estava sentindo dor e chorou e não sei o que. Não, no roteiro tá descrevendo cenas. Só as falas. Ou seja, vai estar escrito, fulano sentou na cadeira às 3 horas da tarde, fulano não sei o que levantou. É isso que é um roteiro. Ele não descreve emoções. É o quadradinho amarelo no canto do quadrinho, saca? Isso é uma boa explicação. Só não nos quadrinhos do Deadpool. Aí é muita coisa. Mas enfim, e o roteiro descreve cenas. É pra descrever cenas. E não pode ter muita emoção envolvida. Já quem vai dar a emoção pro roteiro é o diretor geral. Ele lê o roteiro e vai decupar o roteiro. E aí que vai acontecer? Vai ter toda a visão do diretor em cima do roteiro. E o que acontece é que vem o produtor e... O produtor, o que faz? O que o produtor faz, né? Ele
capta os recursos pra Não. produção acontecer. Sabe o que o produtor faz? Ele estraga os filmes. Essa é a função do produtor. Chegar e tipo assim, olha, esse filme do King Kong, muito da hora, eu gostei muito da temática, do feeling do filme, essa história toda é muito linda, mas dá pra tirar o macaco? É isso que o produtor faz. Pois é, a ideia, o lance do produtor é que ele vai captar os recursos para o filme acontecer, né? Dependendo da produtora, onde ele vai ser comprado, né? Comprado e tal, onde ele vai ser lançado. Tem todo o lance das distribuidoras também, e blá blá blá. Mas é isso que, teoricamente, o produtor faria, né? Ele estaria correndo atrás dos recursos, conversando com pessoas para conseguir capital. É basicamente isso. O produtor executivo, né? Sim. Porque tem o produtor executivo, que é o produtor do estúdio, e os produtores, que são aqueles que colocaram dinheiro no projeto. Exatamente. O produtor executivo, ele tá ok, deixa ele lá, porque ele só foi procurar gente pra bancar o filme, esse eu entendo. Mas o resto dos produtores, os outros produtores, que ficam querendo colocar a mão no filme. E eu acho isso muito errado, porque a história, ela tá fechada, ela tem um jeito certo, e como é que um cara que chegou com o bonde andando decide como é o jeito certo de fazer filme? E por que, tipo assim, eu sei que os diretores, os roteiristas são obrigados pelos estúdios a mudar os roteiros, a mudar as cenas, por causa dos produtores. Mas por que os estúdios não dão a palavra final pro roteirista ou pro diretor? É isso que eu fico puto, saca? Uma parada recente agora, que eu tô lembrando agora, foi o caso do Avatar. Não o Avatar do James Cameron, o Avatar, o anime. A Netflix comprou os direitos pra reproduzir, né? E dois diretores estavam... Era um roteirista e dois diretores, se eu não me engano. Os dois eram roteiristas e diretores, não tô lembrando agora. E eles ficaram de produzir o filme, né? De fazer o filme acontecer. Aí, o que aconteceu? Eles pararam e saíram fora. Por quê? Porque os produtores da Netflix estavam se metendo demais. E aí tava tendo uma divergência... como é que fala? Uma divergência criativa. E aí eles pularam fora. Falaram, não, a gente não vai dar continuidade. A gente tá tendo muita divergência criativa, eles estão se metendo muito nas nossas ideias, então a gente tá pegando bem. Foi basicamente isso que aconteceu. E aí eu fico me perguntando por que mais diretores não fazem isso? E diretores de indústrias grandes, saca? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu comecei falando, da DC. Mas, cara, é uma coisa que, se for bem feito, dá muito mais dinheiro do que os produtores poderiam dar num filme, entende? Pois é, eu entendo, eles têm que entender também, né? Tu perde 2 produtores, beleza, mas o dinheiro que tu arrecada dos fãs, dos telespectadores, é muito superior do que eles gastaram com o filme, entende? Eu acho que é preciso desse investimento num filme pra ele ficar bem feito. Com certeza, né? Até porque se o filme não tiver dinheiro investido, não vai ter filme. O problema mas aí eu fico puto porque é a Warner, uma das maiores empresas do mundo, e eles têm que ficar se curvando para os produtores também. Eu não acho que isso seja certo. E eu acho que tem uma geração, uma legião de fãs que também acha que isso não é certo. É porque cria-se muita expectativa, né? Acerca dos filmes que vão ser produzidos. Infelizmente, às vezes, por exemplo, lógico que em Hollywood são mais feitos atualmente, né? Grandes filmes, tirando Bollywood também. Bollywood é foda. Não me venha falar mal de Bollywood aqui. Não me venha falar mal de Bollywood. Presta atenção. Tem filme de ação que eu acompanho de Bollywood que é melhor do que o Missão Impossível de Tom Cruise. Enfim, Hollywood é a capital que produz, né? Enfim, os filmes que a gente mais assiste. Triple A do cinema. Mas, assim, então cria-se toda uma expectativa. Nossa, o que vai ser produzido no Hollywood e tal. O problema é que por ter se tornado essa capital do cinema atualmente, acaba se gerando também o lance da grana, né? Então, tipo, tem que ter dinheiro, tem que rolar dinheiro, tudo em torno do cinema atualmente. Mas como tu acabou de dizer, as maiores produções são feitas em Hollywood e produções que têm um hype muito grande. Então, mesmo que o filme não seja o filme perfeito do marketing, ele vai vender pra cacete por causa do hype. Só que tem filmes que por exemplo,
um raio, o pessoal fica toda uma expectativa, aí quando eles vão assistir, veem que não é, a bilheteria cai pra caramba. Por causa dos produtores que ficaram se metendo demais. Eu digo, tem muito roteirista ruim em Hollywood? Tem, eu não vou citar nome. Tem muito diretor ruim no mundo de Hollywood? Tem, eu não vou citar Schneider nomes. Mas, cara, a imensa quantidade de filmes que foram produzidos errado é gritante, saca? Por exemplo, é muito difícil atualmente você ter um nome de peso no cinema, no Hollywood. Então, pra você ter total liberdade criativa dentro de uma produção cinematográfica, pouquíssimos diretores conseguem atingir esse patamar de chegar e, olha, eu vou fazer isso aqui, é isso aqui. Se quiser trabalhar comigo ou não. Pouquíssimos nomes eu posso citar aqui, como o próprio Tarantino, como a gente já havia falado. O Christopher Nolan acabou conseguindo esse patamar também. E Scorsese. Então, atualmente, o James Cameron... Então, atualmente, pouquíssimos diretores conseguem bater o martelo assim, olha, eu vou fazer esse filme assim, e se a tua produtora quiser, vai ser assim. Mas o James Cameron, ele não é um diretor tão bom assim. Ele só conseguiu isso por causa do Avatar. Titanic e Avatar foram as duas coisas que compraram pra ele, porque foram os dois maiores recordista de bilheteria da história até chegar o Endgame. E o Endgame... Veja bem. O Titanic, eu acho meio estranho considerar Titanic um dos maiores recordistas de bilheteria porque ele foi lançado no cinema umas 20 vezes, ok? Então... Cara, com certeza foi roubado pra cacete. É meio... Mas sabe de quem é o recorde de bilheteria, de mais quantidade de ingresso vendido? Qual? Quem? E o Vento Levou. Caraca, faz tempo que eu assisto eu. E o Vento Levou ficou nos cinemas por 6 anos. Ah, mas é bom. É bom, mas ficou 6 anos. Então é muito roubado tu ficar comparando isso, saca? Eu entendo. Até porque Não quer dizer que o maior recorde de bilheteria não sei, um filme que ficou pouco tempo. O Endgame, Não, um filme que ficou Avatar. Pouco tempo. Menos pouco tempo que Endgame e é tão famoso quanto. Não, mas porque se ficou pouco tempo, menos que um mês em cartaz, significa que foi uma merda na bilheteria. Era isso que eu ia dizer, porque atualmente... Então a gente considera... Um mês na bilheteria. Um mês? Não. O Endgame ficou 2 meses. Em cartaz. Porque tava vendendo pra cacete. E depois voltou. Entendeu? Só continua em cartaz se tiver dando muito dinheiro. Senão, os caras cortam na primeira semana, na segunda semana. Mas aí isso é um privilégio, essa parada de você poder fazer o filme que você quiser ser um privilégio e não um dever de todos os estúdios. Porque tu tá contratando um cara, um diretor, um roteirista, pra ele fazer o trabalho dele, que é roteirizar e dirigir. Como é que tu quer colocar um terceiro pra ficar se intrometendo nisso, saca? Tipo, quando antigamente tinha propaganda no meio do filme e tu olha e percebe que essa porra é coisa do produtor. Mas tu tá falando de... Tem 2 tipos de marketing dentro do filme. Produto. Não, o produto que ele aparece em tela. Sim. Ou quando despretensiosamente, nossa, como eu adoro ir no McDonald's. Como é tão bom comer um Big Mac. Semana passada, ou semana retrasada, teve aquela treta do Scooby-Doo no Twitter, lembra? Que acho que foi o Chico Barney que falou que não gostava. Absurdo. O Scooby-Doo tá em primeiro dos mais assistidos na Netflix. E eu fiquei tipo assim, caraca, saudade de assistir Scooby-Doo. Eu fui assistir Scooby-Doo. E lá tem dois momentos que tem propaganda descarada do KFC, tá ligado? Que é tipo assim, nossa, isso aqui é tão gostoso quanto... Não, pera, o Sócio já fala, nossa, que vontade... Não, pera. Minha memória é ruim, calma. Nossa, por que a gente nunca vai investigar um KFC, hein? E tipo, aleatoriamente, no 2, quando eles estão indo na mansão abandonada. No legendado ou no dublado? Nos dois. Porque nos dois. A gente assistiu... No início tem uma cena do Scooby-Doo tomando não sei se é um milkshake, eu não lembro o que era, do KFC. Logo no início, quando eles estão entrando no tapete vermelho. Aí eu fiquei tipo assim, caraca. Tá. Aí, olha só, nisso a gente pode colocar os 2 tipos que existem. O product placement e
o marketing verbal. Um que é você colocar o produto de forma que não interfira na história, o product placement, ou merchandising, que é o personagem ativamente falar sobre o produto. Sabe, já assistiu o Gigantes de Aço? Sim. A McDonald's foi uma das produtoras do filme. E quando eles estão viajando de ônibus já, de caminhão, o que acontece mais da metade do filme é só eles andando de caminhão, aparece direto o McDonald's passando no fundo. Caraca. E tipo assim, não interfere na história, tá lá, você fica, McDonald's, eu vou comprar quando eu sair do cinema. E acabou. E outra que eu acho muito zoado é justamente o cara falando, eu vou ir no McDonald's agora. Como eu adoro o hambúrguer do McDonald's. Esse tipo de propaganda, que é como o merchandising, ainda aqui no Brasil por um tempo ficou muito utilizado. Sim, Atualmente eu não sei. Não. Calma. Novela. Terrivelmente utilizado. Atualmente, por eu não acompanhar a TV, eu não sei se eles ainda utilizam dessa propaganda. Eu também Mas não até um sei. tempo atrás, quando eu acompanhava a TV, era tipo uma pessoa parar, a novela parava, e aí a pessoa entrando no Itaú. Nossa, eu vou fazer um cartão do Itaú, sei lá o quê. Ou então era um carro. Nossa, você já dirigiu esse carro? Que maravilhoso, tem um volante perfeito aqui. A novela parava do nada só pra fazerem o merchandising do produto. Mas agora eles fazem uma mistura dos dois. Que é, da última vez que eu assisti novela, aconteceu isso. A mina tava no bar, pediu uma cerveja, aí quando o garçom trouxe cerveja, ela não falou sobre a cerveja, mas a câmera deu um zoom na cerveja e ficou uns 5 segundos a cerveja na tela. Pois é, o brasileiro, ele ainda não sabe usar, não soube, porque assim, o merchandising nos Estados Unidos, até nos Estados Unidos, era menos agressivo e tão na cara quanto o brasileiro. Então, tipo assim, o brasileiro, ele não sabe usar nem o merchandising, nem o Product placement. Ele não sabe usar, porque ele não consegue usar de uma forma assertiva, ele tem que dar aquela ênfase gigante, assim, sem conseguir, sabe? Mas eu tenho uma teoria de que é porque a população brasileira é burra. E se não esfregar na cara dela, ela não percebe. Por exemplo, eu não percebi a parada do KFC no início do filme. Cara, não, eu só fui perceber, tipo, porque eu assisti essa semana passada, esse final de semana agora. Eu assisti essa semana também. Eu assisti, na verdade, domingo. Tipo assim, eu tava realmente analisando o filme. Eu fiquei tipo assim, caraca, nossa. Aí, e no final eu fico tipo assim, cara, esse filme é muito bom, cara. Meu Deus do céu, só que não é tão bom. Mas é bom. Não é tão bom. É bem bom, mas tem uma cena muito vergonha nele, cara. Sim, uma vez quando eu percebi o Product Placement foi quando eu tava assistindo o Homem de Ferro. E aí, quando o Homem de Ferro sai lá do buraco onde ele tava, onde é? Sim. Ele tava perdido. Aí ele pede um Burger King. Ele pega, só que, tipo assim, eles não falam em nenhum momento que é Burger King. Tipo, ele adora hambúrguer. Só aparece no hambúrguer o papelzinho da Burger King. Como é o nome dele, o amigo dele? Eu me esqueci o nome dele. Como é Não. o nome do amigo do... O diretor do filme, eu me esqueci o nome. É o Favreau. O John Favreau. Pois é, quando o personagem dele aparece, ele fala, nossa, o Tony adora hambúrguer, não sei o quê. Aí ele entrega, assim, o hambúrguer da Burger King pra ele e ele começa a comer. Em nenhum momento eles falam de Burger King, mas olha só, que isso não só é um bom product placement, como fez parte da personalidade do Tony. Porque durante os filmes inteiros... durante todos os filmes, sim. Então, tipo assim, esse é um product placement que faz sentido, não tá apenas colocado lá, mas faz parte da história e de uma maneira que faz sentido. E não é simplesmente aleatório que tá lá. Do Character Development. Character Development. O que acontece é que o problema do product placement... Não, vou dar uma fala melhor, que é o seguinte. A diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção tem que fazer sentido. Então nada pode estar na tela que não seja importante para a história. Nada pode ser dado crédito que não seja importante para a história. Quando você coloca marca, um branding no meio do filme, fica meio estranho. Mesmo que você não perceba direito, dá aquela sensação estranha. Essa, em específico do Homem de Ferro, não deu uma sensação estranha. Por quê? Porque é condizente com o personagem. E
seria exatamente bom se atores conseguissem dar, por exemplo, o personagem gosta muito de beber suco toda hora. Bebo suco toda hora, bebo suco toda hora. Aí uma marca de suco se aproveitasse disso, né? Não ia fazer muito, interferir muito, porque o personagem gosta de beber suco. Pois é. Então ia aparecer um suco. Fulano adora suco de laranja. Aí aparecia lá uma marca de laranja. Adoro. Sim, tipo, tem um filme, Debi Lloyd, não sei se você já... Debi Lloyd é bom. Mas não o Debi Lloyd primeiro, é aquele que foi o 2, mas que não é o 2. Ah, sei qual é. É que é a versão deles mais jovem. Tipo, tinha umas cenas que eles eram viciados em raspadinha. Só que aí, tipo, eu não lembro qual era a marca da raspadinha que aparecia. Era uma marca americana, não sei se ela era famosa. Mas tava ali o tempo inteiro aparecendo a raspadinha que eles viviam bebendo o tempo todo. Mas faz parte da história, é um bom product placement. Exatamente. O filme é ruim, mas é um bom product placement. Então, se os filmes se utilizassem mais dessa forma, inserissem na história do personagem um produto, aí ia fazer mais sentido, né? E a marca ia com certeza se dar muito bem. Sim. Claro, né? Ela ia Assim ficar como as marcada. marcas de roupa se aproveitam sempre que alguém usa as marcas dele de forma completamente espontânea. Olha só, como que a gente entendeu, né? Não, mas tudo isso tem relacionado com o produtor interferindo no filme. Quando o produtor diz, eu acho que só o Batman não é o suficiente, bora colocar o Doomsday. Meu Deus do céu. E a Mulher Maravilha, hein? Bora colocar. Eu não sei se vocês lembram, mas na época Não, que eu não lançou- quero a Mulher Maravilha sendo uma mulher independente. Vamos colocar um homem pra ela ficar namorando. Muito triste. Eu não sei se vocês lembram, mas na época que lançou, eu acho que o Batman do Ben Affleck apareceu da primeira vez no Batman vs Superman, não foi? Foi. A época que lançou o filme, fizeram... Eu não lembro se tava no filme, porque eu confesso que eu não assisti esse filme, tá? Não perdeu nada com isso. Não, eu assisti o filme, né? Eu Eles queria. postaram no canal do YouTube, né? Eles chamaram de trailer, mas o filme todo tá ali. Né? Verdade. Cara, o último trailer foi uma vergonha. Uma vergonha. Mas, voltando, Ele né? me poupou tempo. Na época que lançaram, eu não sei se apareceu no filme, vocês vão me confirmar, mas fizeram uma propaganda com o lançamento do Renegade, do Jeep Renegade. Então, eu lembro desse comercial até hoje, o Batman do Ben Affleck andando de Jeep Renegade na rua e como se o Jeep Eu vi fosse esse vídeo. Como se o Jeep fosse o... Como é? O Batmóvel. O Batmóvel dele. Não, ele não Batmobile. andou de. Ele andou muito de Ferrari e Lamborghini, mas ele não andou de Jeep, não. Não que eu me lembre, pelo menos. Então foi só comercial mesmo, não foi VT. É tipo aquele comercial Mas do Hulk, lembra? Que é um comercial de carro, aí aleatoriamente aparece o Hulk, tipo, aí tá caindo um meteoro. Aí o Hulk aparece, dá um soco no meteoro, aparece no cara, dá um joinha e vai embora. Tipo, ok. Ah, mas olha só. Depois a gente tem que dar uma colher de chá pros produtores, porque de vez em quando os produtores fazem uma coisa bacana. Tipo o comercial do ET. Nossa, eu lembro que quando eu assisti esse comercial do ET, eu chorei. Eu Caralho. não chorei porque eu vi o ET depois de velho. Não, eu vi o ET quando eu era criança, eu vi em VHS. E aí, Não, mas ainda não é o momento da Velha. gente falar bem de produtor. Vamos falar de produtor agora. Mal. Só mal, ok? Mas o problema é que isso é uma outra vertente, porque existe o produtor de cinema e existe o produtor de comercial. E por que os caras não podem juntar o útil ao agradável e não ficar fazendo merda por aí? Dinheiro. Cri, não sei. Exatamente, dinheiro. Cara, é uma coisa que eu gosto. Podem falar o que quiserem dos filmes dos anos 80, mas os produtores pagavam pelo filme e não pelo que eles queriam que fosse o filme. Eu lembro do Alien, uma história que aconteceu no Alien, que era o seguinte: o diretor, que até me esqueci o nome do diretor do Alien, qual é o nome dele? O Ridley Scott, ele era um fanzaço de desenhar. Quando ele apresentou a ideia do filme Alien, eles deram um budget pra ele, um orçamento. Então ele foi pra casa, passou 1-2 semanas desenhando, apenas desenhando, e quando ele voltou pra falar com os produtores, com o desenho em mãos, eles triplicaram o orçamento. Eles não disseram, não, vamos mudar esse cenário aí que tu desenhou? Eles não ficaram tipo, não, vamos trocar esse alien, bora mudar essa figura desse alien, não vende bem pro público mais novo. Eles não. Cara, eu gostei da tua ideia, eu vou comprar a tua ideia. E eles se deram muito bem. Depois os produtores vieram cagar as sequências, mas aí não é problema do Ridley Scott. Pô, os Então, quatro filmes são bons mas aqui. Vocês sabiam que o
maquiador de Alien fez a fantasia do Predador também? Sabia. Sim. O cara foi escolhido pra fazer do Predador porque ele fez o Alien. Não, mas tinham feito. Não sei se vocês souberam de uma história que o Predador passou por várias repaginações. Sim, isso eu vi. E uma delas era muito parecida com o Alien, não é? Não. Uma delas era muito feia, ficou estranha. E quem ia fazer o Predador era o não era o Jean-Claude Van Damme, era Jean-Claude. Não era ele. Era um outro cara que também é famosinho lá. Stallone? Não era o Stallone. Famoso. Enfim. É um desses atores de coisa aí. Ele que ia fazer o Predador. Schwarzenegger? Da fantasia e tal. Não, o Schwarzenegger era o protagonista do filme. Não, mas podia ser o Predador também. Olha que da hora. No final ele descobre que é um clone. Uau, que merda. Isso é uma ideia de produtor, tá vendo? Isso é uma coisa que um produtor diria. E aí, tipo, Caralho, não, não mano. deu certo. E tava gostando da fantasia, tava achando feia. Aí foi que chamaram o cara que fez a do Alien pra fazer a do Predador. Cara, eu vou dizer uma coisa aqui. Tá de 20-0 a antiga, a fantasia do Alien pro Alien feito de CGI do filme do ano passado. Dá de 20-0. Que Alien Foi ano passado? terrível. Eu acho que foi ano passado. Não, acho que foi 2017. 2017? Caralho! Eu acho que foi. Pera, tá falando do... Meu Deus! Qual é o nome? Alien Não, Conservante, né? eu tô falando do Predador, gente. Ah, o Predador. Teve novo filme. Sim. Predador foi ano passado. Eu acho que foi ano passado, que eu me lembro foi ano passado. 2018. Acho que foi 2018. Ah, 2018? Ah, foi ano passado. 2020 não existe. Ainda estamos aí- em 2019. É, 2019.2. 2019.2. É tipo aquele bolo de aniversário que circulou pela internet um tempo atrás, que o cara tava fazendo 23 mais um anos. É 2019 mais um. Eu tenho essa sensação de que a gente tá vivendo um 2019.2, porque pra mim 2000 não existiu. É, mas enfim, a parada é que é o seguinte, podem falar de tudo dos filmes dos anos 80 e 90, mas os produtores, eles compravam as ideias. E eu acho isso muito melhor do que fazem hoje em dia com o cinema, de que você tem que mudar tudo da história pra agradar os produtores. Eu acho isso muita sacanagem. Eu acho isso um desrespeito com o trabalho do roteirista e com o trabalho do diretor. Cara, é muito escroto como os filmes são feitos hoje em dia na fórmula de Hollywood pra vender. Tipo assim, os filmes, antigamente eram entretenimento. No final das contas, era uma ideia que você vende como entretenimento. Hoje em dia é um produto, inteiramente um produto de marketing. Eu acho isso Feliz ou muito infelizmente escroto, foi o que cara. se tornou. Um questionamento que eu tive que foi muito grande, não é? Eu vou fazer filme de herói pra vender boneco. Não, Star Wars é isso. Cara, só fazem todo filme de Star Wars. Tem que ter um Stormtrooper novo pra vender boneco. Tem que ter um androide novo pra vender boneco. Tem que ter um personagem fofinho novo pra vender boneco. Cara, é escroto demais. Pô, é a Porg, né? É a Porg? É, os Porg. Ah, meu Deus, participaram de um filme. Tipo, foi. Acho que. Chega nem a 5 minutos de participação. Já tava Foi no trailer. no The Last Jedi. Meu Deus do céu, velho. Eu gostei da raposinha. Então, A raposinha de cristal foi foda. E não fizeram o boneco da porra da raposa. Exatamente, zoado. pois é, na época que eu tava terminando a minha faculdade, que foi ano passado. Foi ano passado. 2018 para 2019. Tava terminando a faculdade e um dos temas que eu queria usar no meu TCC é por que o cinema se tornou um palco publicitário ali. O cinema se fundiu demais com a publicidade, então acabou acaba se tornando um produto de marketing. Eu só não usei esse tema porque, tipo assim, meus professores fizeram eu mudar de ideia, meu orientador fez eu mudar de ideia, tanto Produtores. Olha, e ela fala isso sendo publicitária. Só deixando claro, ela fala isso sendo publicitária. Tanto que o tema do meu TCC eu dei uma amenizada e acabou se tornando a inter-relação entre a publicidade e o cinema. Como eles conseguem se inter-relacionar.
Aí eu falei de merchandising, falei de product placement e falei de como todas as plataformas de audiovisual hoje se tornaram um grande palco de marketing e publicidade. Olha, eu queria falar pra vocês que eu tenho duas categorias de filmes. Na minha cabeça louca, eu vejo duas categorias de filme. Os filmes AAA, os filmes AAA e os filmes indie, que eu considero indie mesmo sendo de Hollywood, mas indie. Um exemplo de filme indie é o filme do Coringa. Por quê? Porque os produtores não mexeram em quase nada do filme e deixaram como o roteirista criou o filme. Então, é um filme muito bom. O João. E porque... o filme do João da Silva, porque não teve roteirista mexendo nele. O filme 1917. O filme do Coringa é que teve, né? Tipo, meio que... lembra que é o Coringa, né? Põe o Bruce Wayne aí. Uma referência. A minha ideia foi que o cara fez o roteiro, fez o roteiro do filme do João da Silva, ninguém conseguia bancar o filme dele, que ninguém quis comprar o filme dele, então ele decidiu vender pra Warner como o filme do Coringa. Ele mudou algumas coisas lá, acrescentou alguns nomes, que não mudaram em absolutamente nada a história do filme, e foi vendido como o filme do Coringa. E talvez uma coisa que eu acho que os produtores mexeram foi que eles colocaram a cena da morte dos pais do Bruce Wayne no filme, que não faz sentido nenhum estar lá naquele filme. Outro é o filme 1917, em que o diretor teve uma ideia tão foda, com um roteirista tão foda, que os produtores decidiram que eles não iam mexer no filme. E foi o que eles fizeram. Mas um filme indie não é sinônimo de filme bom, e um filme AAA não é sinônimo de filme ruim. Exemplo disso é o Endgame, que é um filme excepcional e é um filme AAA. Ou, quem sabe, deixa eu pensar em outro filme. Blockbuster. O cara baba muito ovo da Marvel, né, mano? Puta que pariu, vou te falar. Sabe uma empresa que sabe fazer filme indie com um orçamento filha da puta? A Netflix. A Netflix fez 2 filmes, simplesmente, cara, na minha opinião, são o ápice... Quer dizer, né? Do cinema Não, 3 filmes que pra mim são o ápice do cinema dos últimos 2 anos. E os 3 filmes são O Irlandês, Joias Brutas e O Diabo de Cada Dia. Esses 3 filmes, cara, não tem... Pelo menos a gente não consegue ver mão de produtores nele. Então, é um filme polido na forma que eu acredito que os roteiristas e os diretores quiseram. E são filmes muito bons. Tipo, sem palavra nenhuma. O Irlandês, ele era uma ideia do Scorsese de muitos anos. E Há ninguém muito queria tempo. comprar, justamente porque 3 horas... É 3 horas, né? 3 horas de filme. São 3 horas de filme, é 4 horas, nem lembro agora. 3 horas. Então, tipo, ninguém tava comprando a ideia do Scorsese. E aí foi que a Netflix... Mesmo sendo o Scorsese. Porque era um filme caro. Era um filme muito caro. Com muitos atores, muitas localidades. Uma história densa. Que, na visão da maioria dos estúdios, não ia vender muito bem. O Scorsese é um diretor filha da puta. Mas nem sempre ele é acreditado como um diretor mega do seu filho da puta. Aí a Netflix foi... Eu te dou esse crédito. Eu te dou esse orçamento. Faz o que tu quiser. E o cara fez o Irlandês, que pra mim é o melhor filme da Netflix dos últimos anos. Ele passou até em algumas salas. Ele de passou em cinema, algumas salas pra... justamente pra competir no Oscar. Sim. Mas eu assisti o filme, eu não fiquei cansada, eu gostei do filme. Tem muita gente que diz, não tive paciência, mas eu gostei pra caramba do filme, de verdade. Não assistiria novamente, mas... Não, porque, tipo, porra, eu sou o tipo de pessoa que tem aula tinha, né? Que tinha aula na segunda-feira e domingo, de madrugada, tá com vontade de... vamos maratonar assim os Anéis aqui, rapidinho. Tá ligado? Então, tipo, o filme, eu acho um filme muito bom e de boas de assistir, sabe? Quer dizer... Cara, quem cresceu assistindo Senhor dos Anéis não sente medo em irlandês. É porque hoje em dia, tipo assim, as pessoas meio que se esqueceram que é possível existir filmes de 3 horas. Por exemplo, o próprio Endgame, são 3 horas, não são? O vento levou, são 4. Endgame foi 3 horas. Foi 3 horas. Na verdade, foi 2h50 e pouquinho. E o pessoal tava assistindo aí de boa. E eu assisti umas 7 vezes.
Eu confesso que eu só fui ao cinema na pré-estreia, só assisti na pré-estreia, pra eu assistir de novo Endgame, passando quase que eu fui assistir de novo. Outra é as Joias Brutas da Netflix também. Nossa, Cara, que esse filme é um dos poucos filmes que eu digo que o Adam Sandler deveria ter ganhado um Oscar de melhor ator. É um filme com uma história incrível, te deixa com uma sensação aflito incrível. Cara, é um filme simplesmente perfeito. E fechadinho. E, cara, quando acaba o filme, tu fica... Não. E tu chora. Eu chorei assistindo esse filme. Porque tu vê a trajetória de um cara simples, humilde, que só quer vencer na vida. E quando ele finalmente vence na vida... Alerta de spoiler. Eu vou deixar todo mundo aqui pular. Pode pular. Pulou? Ok. E no final ele simplesmente morre. E foda-se! E simplesmente, cara, aquela cena, ele finalmente conseguiu apostar no cavalo vencedor, na hora vencedora, em tudo vencedor, e tava lá no ápice da felicidade, ele tinha conseguido tudo o que ele queria. Ia pagar E ele sofre um tiro na cabeça, o cara dá um tiro na cabeça dele e ele morre sorrindo. E eu fico, meu Deus, por quê? Nossa, esse filme me deixou numa vibe horrível. Esse filme dá uma bad trip do caralho. Ainda mais a musiquinha que termina o filme. É. Toda vez que eu escuto essa música, eu fico mal. Não consigo mais desvincular a música do final do filme. Não consigo mais. E sem palavras pro O Diabo de Cada Dia, né? Ah, o Diabo de Cada Dia. Já assistiu? Não, já assisti. E tu tá fazendo o que com a minha Netflix, então? Nada, tá lá só. Porra, Ian! Não, Tu vai assistir esse filme amanhã! Amanhã vai demorar muito. Tá, então assiste quando a gente terminar de gravar aqui. Então, acho que agora a gente já pode falar algumas coisas boas que os produtores fizeram. Ô, Máscara, a mudança dele. Na verdade, é uma mudança Máscara? boa e ruim. Sim. O Máscara, quando ele foi pro cinema, no caso, eles deram liberdade pros produtores. Tipo, foi uma liberdade meio que pro produtor, porque eles queriam que fosse um bagulho mais infantilizado, embora não seja tão infantil, já que os quadrinhos do Máscara são bem adultos, são cheios de sangue e tudo mais. É sobre o fragmento, sobre o objeto, a máscara, e não sobre o portador, ou máscara, tá ligado? Aí eles fizeram a mudança, colocaram o Jim Carrey e caiu como uma luva e tá aí. Cara, o Jim Carrey é o Máscara na vida real, né? Exato. Mas tipo assim, ele não tem tanto a ver com o personagem Máscara. Inclusive, O desenho que passava do Máscara era o Jim Carrey? Foi baseado no Jim Carrey. Baseado no filme dele. Veio depois, né? Sim. Não. Veio? Como assim que veio depois? O desenho é uma adaptação do filme. Foi baseado no filme, né? Eu lembro só desse. Mas esse já é bem infantilizado. Porque o filme fez tanto Muito. sucesso que eles decidiram fazer o desenho. E foi do caralho até o cancelamento. Eu gostava bastante. E, inclusive, essa parada do filme do Jim Carrey e os produtores mudou até os quadrinhos do Máscara, que levou pra uma pegada um pouquinho mais infantil depois. Na verdade, teve a vertente Que bom, mais infantil. que bom que já voltou ao normal, agora cheio de sangue de novo. Vamos dar outra boa criação de quadrinhos para os produtores, que é a Arlequina e a X-23. Ambas foram criadas para as séries animadas dos seus respectivos desenhos. Aí foi uma sacada. Isso extra mesmo. Isso foi uma sacada de gênio. De quem? Dos produtores. A gente tava pensando, a gente tava tentando entrar num consenso. Será que o filme do Sonic foi uma boa ação dos produtores ou não? Não. Olha só, eu vou explicar o meu ponto porque não foi. Os produtores, considerando que aquilo não foi uma jogada de marketing, porque pra mim foi uma jogada de marketing. Eu nem vi o filme do Sonic. Não, só a imagem do Sonic. Ah, tá. Pra mim, aquela imagem do Sonic toda cagada foi uma estratégia de marketing pra gerar hype, pra gerar polêmica
pra então eles lançarem o verdadeiro Sonic, que ia agradar todo mundo, e eles já iam estar procurando pelo filme do Sonic, entendeu? Entendi. É tipo o Alan Moore falar mal de quadrinhos para as pessoas notarem o filme dele lá. Tipo isso. Mas vamos considerar que não seja esse tipo de jogada de marketing. Os produtores, eles falaram que eles queriam um Sonic mais humanizado. Eles não queriam seguir uma parada... qual é o nome do filme lá dos Looney Tunes? Space Jam. Eles não queriam fazer uma pegada Space Jam. Eles queriam realmente o Sonic como um ser real. Um ouriço humano. Um ouriço humano. E aí eles obrigaram todo mundo a fazer esse ouriço humano. E aí eles lançaram no trailer. E aí eles viram, caralho, que merda a gente fez, a gente vai perder um dinheiro colossal. E aí eles rusharam os artistas 3D, os artistas de After Effects, pra então eles consertarem a cagada que eles tinham feito antes. Aí adiaram. Acho que foi se eu não me engano, foram uns 4 meses de adiamento, 5 meses por aí. Foi. Porque o filme ia ser lançado em 2019 e acabou sendo lançado só em 2020. Mas aí, o que eu digo? Desse ano. O que eu acho? 5 meses pra mudar um filme inteiro como o Sonic, acho que não dava tempo, entende? É por isso que eu acho que foi uma estratégia de marketing. É sei lá, cara. Eu acho que Sonic melhor ator mirim em 2020. Aí, claro. Pra um efeito visual tão bem feito quanto o do Sonic, porque foi muito bem feito o efeito, demora muito tempo, cara. Eu vou te dar um exemplo do que foi eleito o pior efeito visual da Marvel, que foi o Pantera Negra. Não, é 2. Pantera Negra, aquela cena final, da luta final. Outro também que foi quer dizer, aquela marca que era do Hulk. Sim. Hulkbuster. A Hulkbuster, porque não era pra estar ali a cabeça do Mark Ruffalo. E ela tava toda zoada. Tava toda zoada no negócio. O Pantera Negra, ele é um filme excepcional, mas os artistas 3D, os artistas visuais, eles não tiveram tempo o suficiente pra trabalhar na luta final. Então a luta final não ficou tão bem acabada quanto o resto do filme. Sim, vocês podem ver que tá bem cagado. E eles tiveram 3 meses pra fazer uma cena final que durava cerca de 15 minutos. Imagina quanto tempo deveria ser pra fazer um efeito especial bem feito, muito bem feito, como o do Sonic, num filme inteiro, que é o personagem principal, todo feito em efeito visual, em 5 meses. Deu porque eu digo que é pouco tempo? De certa forma dá pra se pensar que possa ter realmente sido uma sacada de marketing e tal, mas nunca iremos ter certeza porque nunca confirmaram nada. Olha só, eu queria dizer que eu sou especialista de porra nenhuma, então não leve isso que eu quero falar em consideração na mesa de bar, ok? Não, na mesa de bar pode, só não no Zap. No Zip Zopson você checa a fonte. Mas eu penso que foi porque eu tô muito bugado. Dos produtores. Não lembro da cena final de Pantera Negra. Depois tu procura. E outra coisa. Pro pessoal que gosta de colocar palavra na boca dos outros, mais do que gosta de colocar pau, Pantera Negra ainda é o meu segundo filme favorito de toda a franquia Marvel. Mas o próprio filme Pantera Negra é considerado um dos melhores do universo da Marvel, se não o melhor do universo da Marvel. Sim, foi o único que ganhou Oscar. Então, é isso, né, gente? Quer dizer, Doutor Estranho deveria ter sido o primeiro, ok? Outra coisa que eu tenho a dizer que Oscar vai tomar no seu cu. O Oscar só deu os Oscars, a premiação pro Pantera Negra, pra limpar o nome das cagadas racistas que eles fizeram no ano anterior. Só quero deixar isso bem claro. Com a parada do Green Book e tudo mais. Vai tomar no cu e o Oscar também. Então, aí voltando pro assunto Sonic. A Zani, eu acho que foi um erro dos produtores. A Zani já acha que foi um acerto dos produtores. Por quê? Por quê, Zani? Não, se pensar que realmente ia ser aquele Sonic lá, todo cagado... É tipo assim, já tava pronto o filme, já ia ser lançado, lançaram o trailer já. Então, de certa forma, eles iriam perder dinheiro. Mas aí eles falaram, não, vamos... Porque pra remodular todo o boneco lá, eles tiveram que gastar dinheiro. Então,
se realmente não foi uma jogada de marketing, foi uma bolada dentro, né? Porque ouviram. Porque pensa só, hoje em dia, até mesmo, se palavra de fã fosse motivo pra mudarem as coisas, tipo, os fãs já teriam mudado uma caralhada de coisas de filme. E os filmes da DC são aí, tudo uma bosta. Não, mas aí o que eu digo? Muitos dos produtores se aproveitam dessa vontade dos fãs. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se eu vou dar um exemplo aqui de um tal filme em preto e branco que vai lançar. Eu não vou dar esse exemplo, vou. Um filme que foi feito de última hora, assim, que foi pedido pros fãs fazerem hashtag. Eu falo desse filme? Demorou tanto tempo. Que tem. Demorou, que o personagem, o vilão principal tem um ômega no peito. Acho que não precisa falar, não, né? Precisa? Demorou quanto tempo? Ainda nem lançou. 1 ano. Não, 2 anos, 2 anos. 2? Caraca. Já tá no 2º ano. Uau. Foda-se. Pau no cu do Snyder. O Snyder Cut. Ele ficou falando, não, meu filme, a versão do meu filme ia agradar mais os fãs. A Snyder Cut. Filme preto e branco, filme dark, blá, blá, blá. Dark Side. Bom, eu vi o bonecão lá do Dark Side e tá feio do mesmo jeito. Tem um áudio que eu vou colocar agora de um cara que representa o meu pensamento sobre o Snyder. Sabe qual é o áudio? Não sei o que é que ele fala. Mané Snyder Cut, velho. Vendo filme em preto e branco, porra. Já viu esse áudio? Eu vou colocar aqui. Caralho, todo dia essa porra de Snyder Cut, velho. Caralho, vai tomar no cu vocês, o Snyder e a Warner, tudo junto, velho. Porra, tomar no cu, vocês nem dormem, vocês ficam o dia inteiro mamando o ovo do Zeca Splinter, velho. Caralho, vai tomar no cu. Irmão, visionário é meu pau recebendo um salário. Tomar no cu, essa porra de diretor afundado aí, fudido. Porra, grava a porra dos filmes, bota um monte de filtro de Instagram, filho da puta. Bota os filmes em preto e branco, tomar no cu. Porra, tá nos anos 50, arrombado. Tem que ter cor no filme, desgraça! Muito bom esse áudio. Muito bom, cara. Toda vez que... É tão... Caralho. É tão engraçado quando você não ouve o áudio e tem que fingir que ouviu. É tão lindo, cara. Mas então, a parada do Snyder Cut foi o Snyder se aproveitando que os fãs queriam mudar as paradas do filme. Mas, tipo, peraí. Quando é que foi lançado o BVS? 2016. Ah, diferente de tempo. Acho que... Não, mas a versão do Snyder é da Liga da Justiça. Ah, sim, da Liga da Justiça. Liga da Justiça. Da Liga da Justiça é de que ano? Então? Acho que é 2018. Deixa eu ver aqui. Demorou mais. O filme original demorou pra ser. Tanto que eu lembro que quando foi lançado o Batman vs Superman, ele gerou uma grande... Na Liga da Justiça 2017. 2017. Eu lembro que quando foi lançado o Batman vs Superman, gerou uma grande comoção, né? Porque o público ficou bem dividido, assim, né? Tem uma galerinha que gosta e tem uma galera que eu acho que a grande maioria não gosta do Batman vs Superman. Não, cara, o meu Quando chegou Liga da Justiça, foi unânime. Ninguém gostou. Olha, eu gostei de algumas coisas da Liga da Justiça que foram bem usadas. Teve outras que eu detestei. No caso do Batman vs Superman, o Batman vs Superman teve um grandíssimo problema com o plot. O plot do Batman vs Superman é fraco pra caralho. Não tem uma história principal. A motivação do Batman não é o suficiente. A motivação do Superman não é o suficiente. A motivação do Lex Luthor ninguém sabe qual é. Por que ele quer fazer os dois brigarem? Não sei, ninguém sabe. Porque ele tipo assim, ele tinha 2 planos pra matar o Superman. O Batman, que era o plano A, e o Doomsday, que era o plano B. Ele ativou os 2 planos ao mesmo tempo. Não me pergunte, porque eu não assisti Batman vs Superman. E eu tô tentando te convencer a não assistir. Não assista essa merda.
Então, Assiste tipo sim, assim, pô. assiste pra criticar. Bom, eu só Ah. fui assistir Liga da Justiça bem depois que já tinha lançado no cinema. Que é o E- jeito certo de assistir. E tipo assim, eu assisti esse filme e eu terminei esse filme pensando, que merda foi essa que eu assisti? Ainda bem que eu não perdi meu tempo indo pro cinema assistir, porque é uma bosta esse filme. E cara, a parada é que eles não deixam você curtir a morte do personagem. Primeiro, ninguém se importava com aquele Superman. Ele não tinha carisma suficiente, quer dizer, ele não ficou tempo suficiente pra gente se importar com ele. E aí ele morre. E tu fica tipo, tá, ele morreu. Agora a gente tá sem Superman, né? Não, é porque, A gente tipo, tá sem Superman. Aí no filme seguinte, ele revive o Superman. Eu lembro que eu fui assistir o Homem de Aço no cinema. Eu não lembro nem quando foi que lançou o Homem de Aço. E eu não lembro, foi em 2016. hã? Homem de Aço? 2012. Foi 2012. Porque teve aquele outro mais antigo ainda, que foi o Superman mesmo, né? O Que eu não retorno. lembro se foi em 2008. Mas eu assisti o Homem de Aço no cinema. E eu lembro que eu... Olha, eu preferia muito mais eu preferia milhões de vezes mais o rip-off de Christopher Reeve, do filme de 2008, do que o Henry Cavill, sinceramente. Me desculpa, eu gosto muito do Henry Cavill, ele é um ator incrível, mas como Superman... E o bigode. E o bigode? Vai tomar no meu cu, bigode, velho. Até o filme de 2008 ele foi rushado por causa do sucesso do Batman. Pois é, cara. Não, mas aquele Super-Homem de 2008 com a cueca não dá. Mas ele é melhor do que o Henry Cavill. Não, eu não consigo gostar do Super-Homem com cueca por cima na calça. É porque, Meu não, na Deus. moral, Zé, é porque tu nunca me viu. É porque tu nunca me viu, velho. Tu acha isso normal. Quer dizer que tu usa cueca por cima da calça? E tu não usa. Ah, claro, lógico, nossa, eu tô usando aqui minha cueca por cima do meu short. Oxi. Além dos produtores quererem rushar, porque é culpa de produtor, eles queriam fazer tudo só de uma vez. Não teve aquela parada que o Jon Favreau teve a paciência de criar o universo Marvel inteiro pra depois juntar os personagens. Você pode até dizer, não foi o Jon Favreau que fez isso, mas ele planejou isso. No filme de 2008, ele planejou isso. Tá, Homem de Aço foi em 2013. Que foi aí que foi a tentativa da DC de começar um universo Expandido. expandido como a E Marvel. olha só, eu assisti esse filme 7 vezes, Homem de Aço, desde o lançamento até agora. Eu terminei de assistir ele uma vez só. O resto tudo eu dormi. Porque é um filme chato. Eu tentei assistir uma vez, eu dormi quando ele tava salvando as crianças no ônibus. Aí eu Que acordei é bem no com início. Metrópolis sendo destruída e ele beijando a Lois. Aí, o quê? Como assim? Tipo, Olha só, esse beijando num filme- cenário super romântico, a cidade destruída atrás. Foda. O filme é bom enquanto fala sobre o Clark Kent. Quando vira o Super-Homem, fica chato. Aí eles não tinham coragem suficiente pra deixar o Superman vivo. Eles colocaram uma caralhada de personagem que você nem sabia o nome. E aí eles juntaram tudo isso com um vilão merda que ninguém nunca ouviu falar. Só o mais underground dos quadrinhos vai saber quem é o Steppenwolf. Olha, eu leio Mentira, DC... mentira. Essa Eu mentira, Pedro. Tá, Isso é diga aí. mentira. Todas as pessoas que já ouviram a banda Steppenwolf conheciam esse personagem. Cadê seu Deus agora? Existe uma banda. Existe uma banda com esse nome. É só por isso que eu conheço esse personagem Sério? antes do filme. Sim, era só por isso Caralho, que eu não sabia disso. Nem eu não sabia. Enfim, É uma banda mas olha o quê? só, eu quero dizer uma coisa. Eu leio quadrinhos da DC desde 2005, quando eu aprendi a ler e eu comprava quadrinho da DC e da Turma da Mônica pra eu ler. Eu leio desde essa época. E eu nunca ouvi falar do Steppenwolf. Nunca ouvi falar de Steppenwolf. Então, meu amigo, me desculpa, se você tá tentando atrair fã, usa um vilão mais conhecido. Salva o Brainiac. Será que não faria sentido porque é o primeiro filme? Cara, não, mano, se tu vai rushar... O primeiro filme Não, da peraí, Liga. se tu vai rushar, colocar o Flash que a gente nunca viu antes, o Aquaman que a gente nunca viu antes, o Cyborg que a gente nunca viu antes, coloca logo o Brainiac e foda-se. É, assim.
Aí faz um filme de 4 horas. A versão final tem 4 horas. Mano, cara, qual é o primeiro objetivo do primeiro filme deles? Buscar a Mother Box. E pra quem não sabe, a Mother Box no universo da DC são as caixas que criaram o universo e contém dentro delas a solução pra equação antivida. Então, é uma coisa foda pra caralho pra tu colocar no primeiro filme. Então, tipo assim, não. Eu queria que a DC fosse tão boa em fazer filme quanto ela é pra fazer animação. E eu tenho na minha cabeça, e eu sei que isso não daria certo, mas eu preferia muito mais que eles pegassem o diretor das animações e dissessem: faz o que tu quiser aqui nos nossos filmes. Porque se for pra tu rushar, então rusha e foda-se, saca? Tipo assim, coloca personagem que a gente nunca ouviu falar, tipo, coloca o Deathstroke. E a gente nunca vai saber quem é o Deathstroke de verdade, mas coloca ele lá, porque fã vai gostar, saca? Então faz a Liga da Justiça já trabalhando junto há séculos. Eu prefiro muito mais do que tu fazer uma introdução de personagem que nunca foi introduzido. Eu nunca vi filme de origem aparecer depois da origem do personagem, depois da primeira aparição do personagem. Pera, tem. Não, imagina. Tem sim, pera. Capitã Marvel. Ela não apareceu antes. Apareceu. Ela não foi. Não, ela não. Apareceu. Não, ela não foi introduzida. Apareceu o símbolo dela. Ela apareceu em cena extra. Não, cara. Apareceu o símbolo dela, que é completamente diferente. Claro que não. Não, cara, é completamente diferente. Você não colocou ela fazendo todas aquelas paradas foda pra cacete pra depois colocar como ela surgiu. Aí os produtores, cara, eles queriam rushar pra sim, porque eles pensavam, não, se a gente rushar aqui, a gente vai conseguir mais dinheiro e mais rápido. E o que eles conseguiram? Uma galera putaça com a DC. Parabéns vocês aí, parabéns. Olha, a única vez que eu fiquei mal com a Marvel foi com o filme da Capitã Marvel. Que também foi culpa de produtor. Sim. Porque assim, não é que eu odeie a personagem, mas tipo, eu simplesmente tenho. Não vou dizer que. Eu tipo, simplesmente ignoro. Antipatia. Olha só. Não vou dizer que eu tenho antipatia ali, eu simplesmente ignoro essa personagem. Porque pra mim ela. Olha, eu sei que esse aqui não é exatamente o meu local de fala, mas o que eu posso dizer é que esse filme foi mal montado. Tipo assim, as cenas parece que estão fora de ordem e tá meio confuso. E nada tem a ver com o tema a não ser a última luta, que sequer é uma luta. E sabe, uma personagens, tanto homens quanto mulheres, não são interessantes de se assistir se eles são OP desde o início. Então, a Capitã Marvel, ela nunca teve... Não é um problema pra ela as situações que ela tá passando, porque ela só explode tudo, acabou o problema, não tem mais problema. Um negócio que tentaram justificar, porque o Tony Stark é assim, não sei o que. Cara, pro Tony Stark alcançar o poder... Porque assim, falaram que ninguém gostou da Capitã Marvel porque ela era arrogante, porque não sei o que lá, e o Tony Stark era e todo mundo gostava dele. Mas é assim mesmo. Cara, o personagem do Homem de Ferro no cinema, pra ele alcançar o poder máximo, a top das marcas dele lá de Homem de Ferro, demorou anos pra ele conseguir isso. Ele não era OP desde o início. Não, e vamos pro primeiro filme. Vamos falar só de primeiros filmes aqui, tá? Porque a construção da Capitã Marvel ainda não foi completamente feita. Exatamente. No primeiro filme, ele se fodeu de uma maneira inacreditável, inenarrável. Pra então ele superar essa dificuldade e virar o Homem de Ferro. A Capitã Marvel não precisou superar nada. Ela simplesmente decidiu, agora eu vou usar todo o meu poder. E virou Super Saiyajin. E acabou. Foda-se. Ela não apareceu, ela descobrindo os poderes, ela sabendo como lutar, ela simplesmente só tinha os poderes e pronto. Ela já sabia usar, já sabia como usar, o que fazer, o que não fazer. E um problema que esse filme teve... E isso, só pra finalizar, é uma coisa que te faz perder a empatia pelo personagem, porque tu não se importa. A Capitã Marvel não vai morrer porque ela é fodona. Tipo, tu não se importa. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas a maioria do público masculino da Marvel teve esse problema de ser um filme voltado pra mulheres. Um filme voltado pra mulheres com discurso anti-homem, na visão
dessas pessoas. Lembrando novamente aqui, panos quentes, eu não penso desse jeito. E eu acredito que ninguém que esteja aqui pense deste jeito. Foi decepcionante, porque, tipo, eu esperava que o filme fosse melhor. É tipo assim, é o primeiro filme de uma personagem feminina da Marvel. E é a Capitã Marvel, que é uma personagem que, tipo, um pouco depois de ler Dinastia M, depois disso fui me aprofundar um pouco. Aí eu fiquei, tipo, o filme foi só uma decepção. Mano, Tipo assim, eu fui assistir esse filme na pré-estreia, fui sozinha assistindo na pré-estreia, tava com uma expectativa. Eu não digo que eu tava com uma expectativa muito alta, mas pra eu pagar pra eu ir assistir um filme na pré-estreia e eu fui sozinha, é porque eu tava muito afim de assistir esse filme. Então, gente, eu sou o tipo de pessoa que entra no cinema. Eu posso estar morrendo, mas eu vou assistir o filme até o final. Esse foi o primeiro filme em anos que eu senti vontade de dormir no cinema. Em anos. Foi o primeiro filme que eu senti vontade de dormir. E assim, né? Vocês assistiram As Panteras, a última com Kristen Stewart? Não, ainda não. Esse filme flopou de uma maneira inacreditável, por justamente ter um discurso extremamente anti-homem. Pra mim isso não é um problema. Mas na hora de tu assistir o filme fica meio... saca? Tipo assim, tem uma cena em que elas precisam entrar num local de segurança lá, e pra isso elas precisam de uma credencial que um dos caras tem. Elas simplesmente matam o cara e foda-se. E ela pergunta, não, tipo, mas ele vai ficar bem? Ele vai acordar? Ele vai ficar bem, eu acho. Sabe? Isso chega a ser vilanesco pela falta de empatia pela vida humana que ela possivelmente acabou de tirar só por ele ser homem. E pra mim isso não é um problema nenhum. Eu quero deixar... nossa, que panos quentes do cacete. Mas a Capitã Marvel tem muito desse problema. Eu não me importo com o hate. O problema do filme não é ele ser feminino. O problema é ele ser anti-homem, entende? Existe uma grande diferença. Eu concordo, porque assim, existe uma diferença, exatamente como o Dan falou, tá pelos direitos femininos, você ser anti-homem, porque não é eliminando os homens da face da terra que a gente vai conseguir viver bem. Temos 2 exemplos de que as mulheres podem ser tão escrotas quanto os homens, que é a Hillary Clinton e a Dama de Ferro, que eu sempre me esqueço o nome. Ela mesmo. Eu acho que o principal problema do filme da Capitã Marvel não é uma personagem que passa por dificuldade pra você sentir empatia por ela. É um filme com uma montagem, com uma edição muito confusa, e é uma personagem que você não sabe que ela pode ser arrogante. Tipo assim, tem muitas pessoas na vida real, isso que eu digo, cara, ela pode ser arrogante quanto ela quiser. Ela conseguiu isso. Marie Curie, o Einstein, Tesla, eles podiam bater na minha cara que eu ia bater palma, porque, nossa, você é o Tesla, você pode, você é a Marie Curie, você pode, você é a porra do Einstein, você pode ser arrogante quanto você quiser, porque você é a porra do Einstein. A Capitã Marvel, ela foi arrogante, só que a gente não sabia que ela podia ser arrogante, que ela tinha a capacidade de fazer tudo o que ela fazia, que dava permissão dela ser arrogante. Que foi uma coisa completamente diferente que aconteceu no Endgame, onde a gente já sabia quem ela era, e naquela cena que ela fala com o Rhodes, né, tipo assim, mas nem todos os planetas tinham os Vingadores, né? Então, tipo assim, aí você já sabe que sim, ela pode defender todos esses planetas. Que sim, ela defendeu todos esses planetas. Você já tem um background dizendo que ela pode dizer isso que ela tá dizendo. Porque ela provou por A mais B que ela entende do que ela tá falando. Todos os personagens de todos os filmes, de todas as representações audiovisuais precisam passar por essa teste de fogo para pro telespectador entender que ele é foda no que ele faz. Uma coisa que eu acho engraçada é que a força dela, por exemplo, no filme dela é 10. Quando chega no Endgame, eles diminuem a força dela pra se tornar favorável ao roteiro. Tanto que eles pintam ela tanto como fodona, que quando ela vai enfrentar o Thanos, ela não consegue derrotar ele. Sendo que eles deixaram ela só pro final, justamente porque ela ia fazer e acontecer. E no final, ela acabou que ela nem conseguiu derrotar o Thanos. Se ela virasse Super Saiyajin... Mas esse que é o problema.
ela na versão Super Saiyajin destruiu toda uma frota Kree, tipo, sem nem suar, sem cair uma gota de suor. E aí ela virou Super Saiyajin na frente do Thanos e não conseguiu segurar um soco? Vai tomar no cu, né? Pois é, justamente isso. Tipo, eles adaptaram ela pro que o roteiro precisava, entendeu? Eu entendo porque o roteiro precisava que ela fosse segurada. Porque não era o filme pra ela se vangloriar, era o filme pros Vingadores originais se vangloriarem. Mas se for pra tu dar um downgrade tão grande no personagem, nem colocava ele no filme. Dava outra explicação pra nave lá destruir, mas, cara, não faz isso com o personagem. Esse é o mesmo bagulho que fizeram lá com o Doutor Estranho. Que, tipo, tiraram ele do segundo, da maior parte do segundo, matando ele no anterior. Não, mas essa que é a diferença. Essa é uma diferença muito grande. Por quê? Ele morreu. Não, pera, calma. E no endgame ele ficou segurando a água. Porra, vai tomando. Isso são duas coisas que fazem mais sentido um pouco do que fizeram com o Capitão Marvel. Por quê? Ele não tá lá desde o início ajudando todo mundo e resolvendo todos os problemas num estalar de dedos porque ele é o Doutor Estranho, porque ele tá morto. Aí você entende. Por que não deixaram a Capitã Marvel resolver tudo no estalar do dedo porque ela é a Capitã Marvel? Porque ela tinha que fazer outra coisa. Mas, tipo, ela tem que fazer o quê? O que é tão importante pra ela fazer que ela não pode ajudar os heróis nessa missão tão perigosa? Não sei. Pois é, fica muito mal desenvolvido e mal explicado o personagem. Por isso que eu falo, a Capitã Marvel foi uma bola fora, acredito eu, de produtores. Porque o que aconteceu? Eles viram que a Mulher Maravilha fez muito sucesso na DC. E aí eles falaram, não, a gente precisa ter um herói igual. Pra mim foi isso que aconteceu. Não foi porque esse filme já tava planejado há muito tempo. Esse filme já tava planejado desde 2012. O problema é que justamente fizeram quando a Mulher Maravilha ficou indo no hype. Eles rusharam pra entrar no hype da Mulher Maravilha. Então eles viram, pô, a Mulher Maravilha tá fazendo sucesso aqui, eu acho que tá na hora da gente começar realmente a botar pra fora do papel essa personagem. E aí, outra coisa que a gente pode entrar no caso da Capitã Marvel, que também é culpa dos produtores, que excepcional, é um filme que beira a perfeição, a não ser pelo terceiro ato. O filme inteiro é um tema. O bem que a humanidade pode fazer, que ela acredita que o bem que ela acredita que a humanidade pode fazer, contra a realidade, que é o quão mal a humanidade é. Então o filme inteiro é baseado nisso. E você tem que olhar pelos olhares da personagem, ela vivenciando esse mundo de maldade e desespero que os humanos criaram na guerra e tudo mais, contra a visão dela que acredita que a humanidade pode fazer todo bem. E você segue nesse conflito interno e externo dela o filme inteiro. E você pensa, caralho, isso é muito bom. Ela tá percebendo que a humanidade pode tanto fazer o mal quanto fazer o bem. Que não existe essa dualidade na humanidade. Que a gente não precisa ser só bom ou só mal. A gente é os dois. Pra no final eles mudarem completamente o tema e dizer que na verdade era só o Hades fazendo todas as merdas. Porque tinha que ter uma luta com uma monstruosidade feita em CGI. Todo filme da DC tem que terminar lutando contra uma monstruosidade em CGI. Exatamente. E um outro ponto, além desse que eu acabei de dissertar, que é a falta de coragem de não dar um interesse romântico pra Mulher Maravilha. Sinceramente, como uma amazona imortal que beira a divindade, se apaixonar por um humano é meio... Mas ela se apaixonou pelo Steve Trevor nos quadrinhos. Sim, mas não, nos quadrinhos não tem a mesma temática do que essa, entendeu? A temática do quadrinho é pra agradar um monte de moleque gordo e ceborrento. É nóis. O filme Mulher Maravilha é um filme vendido como empoderamento feminino, individualidade e independência. E o símbolo da independência feminina, acho que não precisa de um interesse romântico, né? De um ponto, eu vejo de forma sarcástica terem botado o Steve Trevor pra ser o par romântico dela. Por que eu vejo de forma sarcástica? Porque, assim, todos os filmes de heróis masculinos sempre tem um interesse amoroso do herói. E sempre ela é a salva,
sempre ela é a frágil, é a que vai ser o ponto fraco dele, é a que vai fazer ele, sei lá, tipo, ai, nós não podemos ficar juntos porque vão matar você, vão usar você contra mim. O Steven Trevor é tudo isso. Ele é o cara que, por ele ser homem, ele tenta ser o fodão, mas perto da Mulher Maravilha ele não é nada. Sim. Então, por isso que eu vejo de forma sarcástica colocarem o Trevor ali, justamente porque no filme de herói masculino sempre tem a interesse romântico que é a fracote ali, que fica só ali pra beijar o cara. O Steven Trevor foi exatamente isso pra Mulher Maravilha. Vendo por esse lado. Então, tipo assim, quando fala, realmente, ela não precisava dele pra nada. Ele tava ali só de enfeite. Então, E tipo vou assim, repetir a fórmula no próximo filme. Mas aí, sabe uma coisa que quebra isso? Essa ideia? No filme BVS, o Batman vs Superman, ela fica se engraçando pra cima do Bruce. Porque aí não é o mesmo diretor. Mas aí... faz sentido. Porra, acabou meus argumentos. Porque, como a gente bem já sabe, o filme Aves de Rapina é totalmente diferente da Arlequina do filme do Esquadrão Suicida. Mas olha, vamos ser honestos aqui, o filme é bom, mas a Arlequina não faz absolutamente nada o filme inteiro. Sempre mandam ela fazer as coisas, e ela é uma cópia do Deadpool e do Jack Sparrow. Gente, o filme não era pra ser levado a sério, era um filme engraçado. Não, eu sei que não era pra ser levado a sério, mas que é uma cópia do Deadpool e do Jack Sparrow, A questão é a forma... Porque, tipo assim, existe um monte de filme de homens que usam essa fórmula, então é bacana que é um filme engraçado. Mas o que acontece é que é um filme sobre mulheres, e mulheres podem ser engraçadas, mulheres podem dar porrada, podem atirar. Não, esse não não é o problema. precisam usar roupas curtíssimas pra fazer isso, nem ficar andando pelada na tela do cinema pra fazer isso, né? Calma, o que eu tô querendo dizer é que em quem o Jack Sparrow se inspirou? Não sei lá. Em ninguém. Ele é o Jack Sparrow e é só o Jack Sparrow. Em quem o Deadpool se inspirou? Em ninguém. É o Deadpool e é só o Deadpool. Ele que criou a categoria Deadpool. Existe uma grande diferença entre você ser alguém e você imitar alguém. E a imitação sempre salta aos olhos. E não é tão lembrada quanto a versão original. Por exemplo, tem um filme que é Os Cowboys do Espaço, alguma coisa assim, que é uma cópia fajuta de Star Wars. E quem é que lembra desse filme? Ninguém, porque caiu na zona do Vale do Esquecimento por justamente não ser algo original. A Aves de Rapina é um filme excelente, mas tem essa pulga atrás da orelha dela, do estilo da personagem principal, não ser original. E isso serve para tanto os personagens femininos quanto personagens masculinos. A sombra de quem você imitou é muito maior do que a sua própria atuação. Mas, olha só, vou dar um exemplo. Porque esse problema é só um problema da personagem Arlequina. Porque a Canário Negro é uma personagem incrível no filme. Ela é sensacional. A Huntress, a caçadora, é uma personagem foda pra cacete. Aquela policial, a detetive, foda pra cacete também. A menininha lá, ela é divertida. Ela faz bem o seu papel no filme. Os dois vilões, que é o Tzaz e o Máscara Negra, eles são simplesmente incríveis no papel dele. Um dos melhores vilões do DC até agora. Só que a Arlequina tem esse pequeno problema. Por exemplo, aquilo que a gente estava falando sobre as motivações não serem claras e não fazerem sentido do Batman vs Superman. Qual é a motivação da Arlequina no primeiro ato do filme? Você lembra? A motivação dela no primeiro ato do filme? Porque ela tá vivendo o que ela tá vivendo? Porque ela sofre o que ela tá sofrendo? No Aves de Rapina? No Aves de Rapina. Que ela quer comer um queijo quente. É? É. Então isso não é exatamente uma motivação muito forte. Qual é a motivação dela pra ir atrás do diamante no segundo ato inteiro do filme? É porque ela quer o diamante? É porque... Vão matar ela se ela não pegar o diamante. Sim, mas a motivação dela é, no geral, porque mandaram ela ir atrás do diamante. Pra ela não morrer. A própria vida não é uma motivação forte o suficiente. Sim, eu concordo com isso também. Na maioria dos meios de entretenimento, dos meios de divulgação,
quadrinho, filme, série, a sua vida não é uma motivação suficiente. Por isso que sempre tem a vida de um outro alguém que você se importa sendo a sua motivação. Então, eu acredito que além de ter esse problema da imitação, tem o problema também da falta de motivação. Mas, tirando isso, o filme pra mim... Qual é a motivação dos vilões desse filme? Tem duas motivações. Uma motivação principal, que é o que fala abertamente, e uma motivação subtendida. A motivação principal é que o Diamante tem escrito códigos e senhas para contas bancárias trilionárias. Só que o Máscara Negra e o Dza já são ricos pra caralho, já são donos da cidade inteira. Então por que eles precisariam de mais dinheiro? Aí que entra a motivação subtendida. No filme inteiro, eles são retratados muito chegados. Mas muito chegados mesmo. Então, o que deixa entender é que dentro do Diamante tem códigos que serviriam de chantagem pro Máscara Negra de um relacionamento homossexual com o Zaz. Não é um problema, tipo assim, ele ser homossexual não seria um problema, mas ele vê isso como um problema. Então, é a motivação dele. Entendi. Não é uma boa motivação. Não, a motivação do outro lado é uma merda. Aí põe na balança, não fica, tipo... A motivação... Aí tu coloca as motivações das outras personagens, das outras aves de rapina. Vou começar com a Caçadora, que pra mim é uma das motivações mais fortes. A vingança. O Zaz e o Máscara Negra mataram a família dela na frente dela. E ela desde então... Maravilhoso sempre. E desde então ela quer vingança. E pra mim ela é uma das personagens mais engraçadas do filme inteiro. Por que ela é uma das mais engraçadas? Porque ela quer ser levada a sério e não é levada. A Canário Negro, eu não lembro a motivação da Canário Negro, mas se eu não me engano é porque ela quer sair da vida ela quer sair da aba do Máscara Negra, porque ela trabalha pro Máscara Negra. Da Detetive é porque Levada a sério também. ela quer ser levada a sério, porque um cara roubou a vaga dela simplesmente por ele ser homem. E ele ele fez ela ser demitida porque ele usou o poder dele de homem, os privilégios de homem dele na polícia. Caralho. E a motivação da garota é porque ela é miserável, ela é pobre e ela não tem mais ninguém na vida dela. Isso, encerrando talvez, não encerrando nada de Tchau. uma... Não, Tchau. Calma, eu tô tentando falar do hiato. Tchau, até mais um hiato, gente. A gente se vê depois do próximo hiato. Falou. Feliz ano novo, galera. Feliz Natal. A gente se foi de sacanagem.